Oi pessoal, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma dica de leitura que eu gosto muito particularmente e que eu indico também muito no meu processo de autoconhecimento, que é o livro pequenininho, mas com grande conteúdo, O Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. Gente, segundo esse livro, para nós termos grandes performances e grandes resultados, é necessário que nós tenhamos autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade, ela é o princípio básico para todo o sucesso de todo mundo. E aí, quando a gente fala de autorresponsabilidade, algumas pessoas ficam um pouco na dúvida do que é isso na prática. O conceito de autorresponsabilidade, o nome já diz, ser autorresponsável, assumir o que você faz e as consequências pelos seus atos. Mas isso na prática, como é que funciona? Bom, se você está na dúvida se você é autorresponsável na sua vida, se faça duas perguntas. A primeira delas, quem é que direciona a sua vida? A segunda delas, quem é o responsável em colher os frutos da sua vida? Se as duas respostas estiverem na primeira pessoa, parabéns, você está praticando a autorresponsabilidade. Se as duas respostas tiverem o nome de um terceiro, preste atenção nesse vídeo, porque você está precisando mudar muita coisa na sua vida. E pode ser isso que esteja travando todo o seu sucesso. Bom, aqui no livro, tem uma parte que eu marquei para compartilhar com vocês que diz o seguinte: um grande engano da maioria das pessoas é achar que são o que são, como uma estátua de mármore. Continuarão a ser da mesma maneira para sempre, sem a possibilidade de mudanças e de transformações. Tem muita gente que chega para mim com essa frase, na cabeça e diz para mim: Paulo, eu não consigo mudar, eu não vou mudar, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu costumo dizer que isso é a síndrome da Gabriela. É quando a gente tem na cabeça que do jeito que a gente nasceu, do jeito que a gente foi criado, vai ser a forma como a gente vai levar a vida toda. Gente, eu me identifico muito com essa frase, e aí vou contar um pouquinho para vocês de algumas experiências minhas, porque eu me formei em Direito, né? Vocês sabem, eu sou advogada, eu presto serviços até hoje, inclusive, de advocacia, mas eu nunca me senti completamente inteira na advocacia, completamente realizada na advocacia. Eu sempre sentia que faltava algo, que eu poderia fazer algo mais, que aquilo não era o meu propósito. E aí surgiu a possibilidade do coaching na minha vida. Foi até indicação de duas grandes amigas minhas que me conhecem muito bem, que falaram para mim: Paulinha, isso é para você, vai lá, pesquisa, faz o curso. E eu criava uma certa resistência: caramba, mas outra coisa, outra profissão, eu já tenho a minha profissão. E elas insistiram: não, mas dá uma olhada, tem tudo a ver com você. E a gente sabe, e aí eu trabalho muito isso nas pessoas, que feedback é uma coisa que você tem que ouvir das pessoas que lhe são próximas, das pessoas que lhe querem bem. Então eu ouvi essas duas grandes amigas e eu me inscrevi no curso. Quando eu cheguei no primeiro dia do curso, foi uma imersão muito forte, muito grande, lá no IBC, eu voltei para casa e eu tive a certeza e a convicção de que aquilo era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. E aí, eu me peguei com algumas dificuldades do tipo, eu estava começando uma nova carreira. No curso que eu fiz, tinham grandes pessoas, grandes colegas que até hoje eu tenho um enorme carinho. Tinham pessoas que já tinham vivência, que já tinham muito mais experiência do que eu. E eu olhava para aquelas pessoas e aquilo não me intimidava, era um estímulo. Eu olhava e dizia: caramba, eu vou aprender isso, eu quero ser assim, eu vou me capacitar para isso e eu vou ser muito boa nisso. Então, a síndrome da Gabriela nunca me pegou e foi aí que eu comecei a desenvolver a minha carreira de treinadora comportamental. Outra parte do livro, super legal, que diz é o seguinte: pessoas de grandes conquistas, após uma derrota, não culpam as circunstâncias, outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que eu devo fazer diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? E aí eu digo para vocês o seguinte: logo quando eu comecei a querer dar treinamentos, palestras, nas empresas, eu divulguei o meu trabalho e fui chamada para bater papo com um gestor de uma empresa e expliquei super empolgado o meu trabalho, quais eram os benefícios do meu trabalho e tal. E ele disse na minha cara que não via muito sentido naquilo, que não achava importante para a equipe dele, que não achava interessante e me deu um não. Gente, eu tava começando, tá? Fui super empolgada e recebi esse não. E aí, eu tinha dois caminhos. Já receber aquele balde de água fria e talvez desistir. Ou dois, que foi o que eu fiz e que é o que o livro diz aqui, começar a ver de que forma eu poderia fazer diferente para atingir os objetivos que eu queria.
E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma pesquisa para ver para quais empresas eu deveria divulgar o meu trabalho, quais perfis eu deveria divulgar o meu trabalho e de que forma eu deveria fazer aquilo, de uma forma melhor do que o que eu tinha feito. E a partir daí, eu fechei contrato com diversos gestores, eu fiz treinamento em várias empresas que se preocupam, que acham importante a capacitação dos seus colaboradores, o desenvolvimento humano, que é o que eu amo fazer. E a partir daí foi só alegria, graças a Deus. Mas essa foi o grande primeiro empecilho que eu encontrei. E a gente sempre tem dois caminhos, desistir ou seguir em frente e não se deixar abater. E aí, uma coisa também que eu quero falar para vocês é que quando eu dei esse exemplo uma vez, eu dei esse exemplo num treinamento que eu fiz, e uma das pessoas levantou a mão e falou, mas Paula, você não tentou mudar? Você é tão boa em argumentos, você não tentou mudar a opinião do gestor que lhe deu não? E aí eu disse para ele o seguinte, é uma frase que também tem aqui no livro, os realmente prósperos sabem por experiência própria que é improdutivo e infrutífero tentar mudar os outros. Então, para você que fica aí sempre tentando mudar a opinião de alguém, tentando mudar o que o outro acha, tentando mudar a convicção de alguém, gente, não rola. Deixa a pessoa seguir o caminho que ela deseja, da forma como ela deseja e assumir as consequências pelos seus próprios atos. Não ocupe sua energia tentando mudar alguém. A gente só muda quando nós mesmos queremos mudar. Isso tem que partir da própria pessoa, tá? Então, para a gente finalizar esse IGTV, que eu queria passar essas mensagens para você de autorresponsabilidade, eu quero deixar as seguintes mensagens, que também estão aqui no livro, que eu acho super importante. Se você quiser começar a praticar a autorresponsabilidade, quando surgir um problema, busque a solução. Quando você ouvir uma crítica, ignore. Quando você se vitimizando por alguma coisa, pare de se vitimizar e entenda que você é o protagonista da sua própria história. Essas são dicas super importantes que estão aqui no livro. Eu vou abrir aqui para vocês a página. E eu queria deixar essa última mensagem aqui para vocês. O autorresponsável sabe a importância da verdade ao elogiar um bom comportamento ou o resultado, como também ao confrontar alguém com atitude inadequada. Então reflitam sobre isso. Peguem esse livrinho, é um livrinho rápido de ler, uma leitura gostosa que vai trazer uma grande reflexão para a vida de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Eu volto aqui para falar sobre mais assuntos legais para vocês também. Fiquem com Deus.